Mas vamos continuar? Bora! Porque ainda no sábado tivemos belas disputas, sem batidas. Sem batidas, né? Sem batida. Por enquanto, a gente teve aqui uma disputa, né, Kalinka? Na verdade, essa foi uma disputa espetacular que durou aí umas 3, 4 voltas entre Russell e Verstappen, uma disputa extremamente dura, porém extremamente leal entre esses dois pilotos. E no final das contas, quem saiu vencedor e conquistou no sábado em Interlagos, mais uma vez Interlagos, marcando história na Fórmula 1, foi George Russell, que conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1. É uma vitória que não é computada como vitória, né, porque foi a corrida sprint do sábado, mas Que na pena, minha né? contabilidade não deixa de ser uma vitória. Ganha ponto. Ganha ponto, né, Kalinka? Porque, na verdade, podemos falar do Russell rapidinho ou não? Pode. O Russell, esse ano, para mim, ele conquistou várias vitórias. E, dentre elas, a primeira, entrar numa equipe grande e corresponder. Isso, Kalinka, não é uma coisa muito comum. A gente viu, por exemplo, o caso da Red Bull. Vários pilotos muito bons, como o Albon, saíram da Toro Rosso, na época foram para a Red Bull, que é uma equipe grande, a pressão eles não suportaram. O próprio Gasly, que a gente está falando sobre ele agora há pouco. Então, um piloto sair de uma equipe pequena e ir para uma equipe grande, a primeira vitória dele é corresponder. E ele conseguiu. Acho que uma segunda vitória do Russell é quando ele foi para uma equipe grande que ganhou os últimos 8 campeonatos de construtores, bem no ano que ele foi para a Fórmula 1, para a Mercedes, desculpa, deu ruim. A Mercedes esse ano tiveram muitas dificuldades. Então, realmente, para mim, foi uma segunda vitória, ele conseguiu lidar com essa situação difícil. A terceira vitória, Kalinka, que eu acho que talvez essa seja a maior de todas, inclusive do que as vitórias desse final de semana, Kalinka, o Russell, muito provavelmente, ele vai terminar esse ano na frente do Hamilton no campeonato. Porque nesse momento ele está 25 pontos à frente do Hamilton, ou seja, o Hamilton tem que ganhar a próxima corrida e o Russell não pontuar, que é uma coisa bastante difícil de acontecer. Então, assim, realmente, se ele terminar esse campeonato na frente de um 7 vezes campeão mundial, um piloto que está, sei lá quantos anos na Mercedes, um piloto que em 16 temporadas, Kalinka, o Hamilton só chegou 2 vezes atrás de um companheiro de equipe. Ele chegou uma vez... Caramba! Em 16 anos. Ele chegou uma vez atrás do Jason Button, que já era um campeão mundial. Eles foram companheiros de equipe na McLaren em 3 anos. Ele chegou uma vez atrás do Nico Rosberg, quando o Nico foi campeão mundial em cima do próprio Hamilton em 2016. E foram essas únicas vezes que ele chegou atrás de um companheiro de equipe. E o Russell, um piloto ainda jovem, estreante na Fórmula 1 na equipe grande. Então, assim, realmente... E sem contar a vitória do sábado, a vitória também do domingo na pista. Então, mas resumindo, foram várias vitórias, na minha opinião, do George Russell esse ano. Boa, Jorjão da Massa! Nossa, esse nome aí eu achei que não ia pegar tanto não, viu, Serjão? Quer dizer, Serjão Maurício. Mas pegou, Serjão da Massa tá voando, como fala aqui o Max. Agora, voltando para essa disputa entre Russell e Verstappen, né? Até ele falou que, eu tentei umas 2, 3 vezes, mas a disputar isso ainda no sábado, né, claro, com o Verstappen, mas eu não ia me arriscar nesse momento, numa corrida sprint, ficar fora da corrida, perder muitas posições. Então, ele só conseguiu passar o Verstappen quando ele se sentiu realmente seguro que aquilo fosse acontecer. Sim. O que aconteceu agora com o Verstappen, que está com um carro sempre brilhante, né? Assim, depois daquele comecinho de ano um pouco complicado, a Red Bull acertou o carro, mas para Interlagos parece que a coisa não foi assim. Kalinka, eu não tenho a resposta, até porque essa foi a única corrida que a Red Bull de fato não andou bem. Porque assim, a gente já teve corridas no começo do ano que a Red Bull estava bem e quebrou. Isso aconteceu 2 vezes. A gente teve corrida que a Red Bull estava um pouquinho atrás da Ferrari e chegou em segundo, terceiro ali atrás das Ferraris, quando as Ferraris estavam muito bem. Agora, nesse final de semana, a Red Bull não andou bem nem no sábado e não andou bem no domingo, de novo. Então a Red Bull ficou atrás da Ferrari, atrás das Mercedes, atrás de uma Alpine do Alonso no domingo. Então, realmente, a Red Bull não andou bem esse final de semana, só que na corrida do sábado aconteceu uma coisa interessante. Uma semana antes, no Grande Prêmio do México, a Red Bull foi a única equipe, dentre as principais, que largou na corrida do México com composto macio, enquanto todo mundo largou com composto médio. Já em Interlagos aconteceu exatamente o oposto. A Red Bull foi com composto médio e as outras equipes com composto macio. E quando o Verstappen foi para a primeira colocação, quando ele superou o Magnussen, eu mesmo na transmissão falei e dei aquela chamuscada na língua, queimei. Eu falei, agora o Verstappen vai desaparecer. Mas não deu. Só que não, deu lá uma meia dúzia de voltas, começaram a chegar nele e ultrapassaram, e a gente vê esse momento que o Russell ultrapassou o Verstappen. Então, realmente, a Red Bull, não sei te explicar porquê, pela primeira vez esse ano, não foi um carro competitivo. Lembrando que a Red Bull
Verstappen teve 14 vitórias esse ano, largou 14 vezes na primeira fila. As corridas que ele não ganhou, chegou em segundo, terceiro ou quebrou, mas Interlagos, por algum motivo que eu não tenho a resposta, foi a primeira vez que a Red Bull não foi competitiva. Muita gente está tentando buscar essa resposta aí. Se alguém souber, comenta aqui no chat, manda sua mensagem pra gente.